Olá, tudo bem? O inventário negativo é um instrumento muito importante que, em diversas situações, muitas pessoas deixam de realizá-lo simplesmente por entender que o falecido não tinha bens alguns. Entretanto, nesse vídeo você vai entender por que o inventário negativo é tão importante. Sobre esse assunto, eu queria responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é inventário negativo? Segundo, para que serve o inventário negativo? E a terceira pergunta que eu quero responder aqui nesse vídeo é: o inventário negativo só pode ser judicial ou pela via judicial? Nós vamos ver. A primeira pergunta, a resposta é: o inventário negativo é um procedimento utilizado nos casos em que o falecido não deixa qualquer bens, direitos ou valores para os seus herdeiros. Essa é a finalidade do inventário negativo, ou seja, um instrumento que venha declarar que o falecido não tinha qualquer bens, não tinha qualquer valores ou direitos a receber. Agora vamos para a segunda pergunta: para que o inventário negativo? Ele é muito importante em 2 situações. Primeiro, porque o falecido, como uma pessoa que tem as suas próprias convicções, as suas decisões, quando em vida, é muito comum que o falecido deixe dívidas e os credores irão atrás do patrimônio deixado pelo falecido a fim de obter o pagamento da dívida. E enquanto não for feito o inventário negativo, os credores podem de alguma forma responsabilizar os herdeiros no pagamento da dívida. Só que a lei é clara em dizer que os herdeiros do falecido somente respondem com as dívidas deixadas pelo falecido nas forças da sua herança, até o limite das forças da sua herança. Se o herdeiro não teve herança, ele não é responsável em pagar a dívida deixada pelo falecido. Só que, como ele prova isso? O herdeiro irá provar e irá se isentar da responsabilidade de pagar a dívida deixada pelo falecido através do instrumento de inventário negativo. Porque nele vai ficar configurado, dentro do que a lei prevê, de que o falecido não deixou qualquer bens, direitos ou valores e não se poderá ir atrás dos herdeiros exigindo o pagamento do débito, já que o falecido não deixou bens. Essa é uma das situações porque é muito importante o inventário. Outra situação também muito importante, não tão importante quanto a primeira, mas também é importante, é que aquele que o cônjuge sobrevivente, né, ou o viúvo ou a viúva, ele fica impedido de contrair novo matrimônio enquanto não for feito o inventário. Ainda mais se tiver outros herdeiros do falecido, como filhos menores, né? Enfim, existindo outros herdeiros do falecido, o cônjuge sobrevivente, né, ou o viúvo ou a viúva, ela não poderá se casar novamente enquanto não for feito o inventário. Aí, só que o falecido não deixou bens, ou os bens já foram previamente partilhados, né? Não tem bens a partilhar. Então, ele precisa ter um instrumento que comprove que o falecido não tinha bens a inventariar. Então, esse instrumento é o inventário negativo. Com esse instrumento, o cônjuge sobrevivente poderá contrair novo matrimônio sem nenhum problema, sem trazer qualquer transtorno para o futuro. Então,
duas situações das quais se torna muito importante a elaboração do inventário negativo. Terceira pergunta que eu me comprometo aqui a responder a você é: o inventário negativo só pode ser pela via judicial? A resposta é não. O inventário ele pode ser tanto judicial, o inventário negativo, né? Ele pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Caso seja extrajudicial, o fundamento está no artigo, eu anotei aqui, na Resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo 28, que vai dizer assim: é admissível inventário negativo por escritura pública. Ou seja, é perfeitamente possível se fazer um inventário extrajudicialmente, ou seja, num cartório de registro público ou cartório competente. Agora, há que se fazer algumas observações. Evidentemente, não poderá ser extrajudicialmente caso algum dos herdeiros seja menor de idade, ou seja incapaz, ou tenha alguma condição impeditiva nos termos da lei, né? No caso aqui, me vem à memória a questão de interesse de menor. Se existe algum herdeiro menor, não poderá ser feito inventário negativo pela via extrajudicial, porque o Ministério Público deverá ser ouvido e, nestes casos, só pela via judicial. Ok? Agora, você me pergunta, e o que fica mais barato? Vai do interesse daquele que está entrando com a ação. Eu creio que pela via judicial ficaria mais barato, mas naturalmente seria mais demorado. Pela via extrajudicial, você terá que pagar as taxas do cartório e você dependerá necessariamente de um advogado. E aí, o seu custo na via extrajudicial será um pouco maior. No entanto, você terá uma celeridade também maior. Na via judicial, não existindo bens a inventariar e os herdeiros se enquadrando no requisito da justiça gratuita, comprovando estarem cumprindo o requisito da justiça gratuita, ele poderá se valer de defensor público, do qual você não terá necessidade de arcar com custos de advogado particular. Mas isso vai depender da condição dos herdeiros, que os herdeiros deverão comprovar que são hipossuficientes nos termos da lei. Dito isso, apesar de muitas pessoas terem um ente querido que vire a falecer e não se preocupar em fazer um inventário negativo, esse instrumento é muito importante, pois pode poupar os herdeiros de grandes dor de cabeça. No caso do falecido que possuía muitas dívidas, o inventário negativo, como eu já disse lá atrás, evita transtornos futuros. Porque, não existindo inventário, como é que os herdeiros irão comprovar? Não, isso aqui não foi deixado pelo falecido, não. Isso aqui é meu, eu adquiri com o meu esforço e tal, e aí? Então, o inventário negativo, ele constitui um instrumento importantíssimo, principalmente se o falecido deixar dívidas. Lembrando que também há casos em que, se o falecido deixou dívidas bancárias, por exemplo, ou dívidas de financiamentos, em muitos casos existe um seguro embutido nessa parcela. Então, o herdeiro deve se informar para saber se esse patrimônio não foi quitado pelo seguro feito no financiamento. E aí, naturalmente, essa dívida, ela que existia, suponhamos que o falecido tinha feito algum empréstimo, né? E deixou várias dívidas. Fez vários empréstimos. Suponhamos que seja um aposentado e tinha vários empréstimos aí.
Em muitos casos desses financiamentos, existe um seguro. E aí, no caso de falecimento do autor da herança, ainda que ele não deixe bens, mas se ele deixar dívidas, essas dívidas, além de não poderem ser cobradas caso serem feitas um inventário negativo, elas, se tiver um seguro embutido na parcela, elas naturalmente são quitadas. E aí o banco também não fica no prejuízo. Então, fique atento sobre essa situação. No entanto, se o banco vier, ou a financiadora vier cobrando dos herdeiros o débito deixado pelo falecido, o herdeiro tem que promover o inventário negativo e comprovar que não existia bens do falecido e, naturalmente, os herdeiros não são responsáveis pelo débito deixado por ele. Ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ative as notificações para ser notificado de novos vídeos. Meu grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.